Bom, vamos mais para uma aula da mente incondicionada, dando espaço aqui para o Espírito Santo fazer a intervenção. Então, vamos lá, deixa eu só pegar um trechinho aqui, anterior ao subtítulo A Mente Condicionada, que eu quero falar sobre essa questão aqui de sombra. Então, vamos lá. Na meditação, o Cristo deve ser mantido no reino de Deus, dentro de nós, para que, quando retornamos ao mundo, possa ser a luz que nos mostre que tudo aqui fora é sombra. Por que Joel ele fala muito de sombra, né? Ele fala de sombra no Trovejar do Silêncio, ele fala de sombra além das palavras e pensamentos. Joel teve contato com a Advaita. A gente tem aí os indícios, né? Que ele teve na presença de Ramana. Ele escreveu um artigo em 64 para um jornal da época de Ramana. Então, o Joel ele sabia que tudo aqui do lado de fora, na parte externa, nada mais é do que uma projeção, uma sombra que vem da mente, que é essa mente condicionada, é a mente do ego. Então, tudo que a gente vê do lado de fora, né, está externalizado, no nosso mundo, até mesmo no nosso mundo particular, é uma projeção daquilo que tem no inconsciente. Só que não tem raiz. As coisas que acontecem do lado de fora, que são projeção de dentro, elas não possuem realidade de fato. Por quê? Porque elas são transitórias. Então, a matéria também é transitória. Se nós pegarmos aí alguns vídeos do Hélio Couto, ele fala, não existe matéria. A matéria, assim como ela aparece, ela desaparece. E o que está por trás da matéria é essa projeção, essa manifestação do espírito. Então, o Joel, ele não fala claramente, né, do ego no sentido de reforçar, de darmos realidade a isso, de termos que trabalhar isso. Mas ele faz apontamentos, né, dessa questão, né, dessa mente condicionada. E cada vez que nós vamos para dentro, nós retornamos, né, para o ser, então a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, né, no sentido de não é um olhar para dentro no sentido de você virar a visão, né, não é físico. É um estado de consciência. Então, você inverte o seu olhar para este mundo e começa a olhar para o ser real. Quando nós fazemos esse movimento, a gente dissipa essas sombras, né? Começa a colocar luz no inconsciente. Deixa eu só baixar mais um pouquinho, eu quero ler esse outro trecho aqui. Posso te falar uma coisa? Pode. Sim. Eu tô com 54 anos, né? E assim, eu sempre fui totalmente descrente de tudo, né? Tive essa criação da parte do meu pai. Minha mãe tentou buscar algumas religiões, mas meu pai era uma pessoa totalmente... acabou, não existe nada, não existe, né? Enfim. Então, eu tive essa criação. Mas aí depois aconteceram algumas coisas, quando minha mãe morreu, e aí eu cheguei na Seichonoye. É rápido, tá? Aí... Não, fica tranquila, temos tempo. Eu me deparei com a Sutra Sagrada, né? Uhum. Não sei se você já leu.
Já eu colocava ela para escutar aqui no YouTube e ficava rodando, sabe? Eu deixava ela uma vez por dia de manhã tocando. Sim, a Sutra mesmo, que tem lá os Essa capítulos, né? Sutra mesmo. Isso. Isso, isso. Então, aí me deparei, né, com a Sutra, logo no primeiro dia, uma preletora conversou comigo e me falou da Sutra. E assim, eu li aquilo e não entendia nada, nada, nada mesmo. E depois eu comecei a entender. Mas ainda assim era algo muito no intelecto, algo. Eu acho que você entende o que eu digo. Uhum, uhum, Parece que não tocou a alma, né? sim. Mas assim, eu achava bonito, eu sentia ali algum tipo de identificação com aquilo, né? Uhum, E aí, depois aconteceu a pandemia, enfim, uma série de coisas. E aí me deparei com o Joel, fiquei 2 anos com o livro do Joel parado sem ler. E aí eu comecei a entender, sabe? Parece que juntou as duas coisas, ou a linguagem do Joel, ou a questão do tempo de que era para ser, eu não sei exatamente. uhum. Mas aí sim eu passei a entender, né? Mas agora o que que acontece comigo? Aí eu a entender não, a sentir, porque antes parece que eu entendia, você entendeu? Uhum, Antes parece que eu uhum. entendia. Agora parece que eu sinto algo mais assim. Embora ainda venha muitas dúvidas na minha cabeça, né, com relação a isso, estudei lá aquele período muito bom para mim com o professor Sandro, e aí Sim, abriu muito, como, né, ele sempre dizia, vai caindo o véu, né, vai caindo o véu. sim. E aí hoje, quando eu leio a Sutra, eu leio com outro entendimento, É verdade. completamente diferente. Quando eu ouço a respeito do Advaita, porque a primeira vez que eu ouvi, que eu me lembre, foi com você que me falou. Nunca tinha Uhum, ouvido, e embora o Gilson tinha me mandado um link, e aí eu vi lá o mestre do Alberto, e aí, mas eu não tinha associado, sabe? sim. Mas essa conversa é assim, para te perguntar o seguinte: por que será que acontece essa questão de ficar tão próximo de mim, né? Esse ensinamento, vamos dizer assim, mas não penetra? Por que isso? Porque assim, tem hora que eu penso, até mesmo com relação à minha filha, né? Poxa, eu queria tanto que fosse mais esclarecedor, porque para mim eu fiquei muito tempo em contato com o ensinamento, em contato com o material, mas o entendimento parece que demora a acontecer, sabe? Então é esse processo Você, aí. mas aí você está falando no caso do Sutra ainda, ou está associando o Sutra, Joel e outros conhecimentos não duais? Então tudo isso, porque para mim Ah, tá. assim, é tudo igual, não tem É diferença tudo da igual. Exatamente. não tem diferença do que o Joel fala. Não, E não agora eu mesmo. estou vendo sobre o Advaita, sabe? Mas eu Sim. acho que o que muda, Vanessa, é assim, é o olhar ou o entendimento. Você postou uma vez no seu Instagram um senhor barbudo, Osho, não sei o nome. Eu acho que foi o Osho. Isso. E aí eu entrei pela sua postagem, eu entrei no Instagram, sabe? E Sim. assim, aquelas mensagens de manhã que ele coloca, eu até adquiri lá 7 dias de meditação, uma prática, sabe? E parece que vem tudo de encontro, assim. Uhum. Mas ainda acontece comigo essa comparação que eu faço do tempo, sabe? Por que que demorou? Por que que não aconteceu isso antes? Essas coisas assim. A gente faz isso mesmo. Isso não é só com você, não. Esses dias eu estava conversando com a Andrea, né? A Andrea ela vai mais para o Advaita, né? De vez em quando ela aparece aqui, mas o lance dela é mais o Advaita. Mas a gente estava fazendo essa reflexão, né? Porque nós estamos assim, se você pegar o nosso grupo, nós temos quase que, não vou dizer a mesma faixa,
mas em termos de maturidade, de idade, nós somos muito próximos. Né? Então, eu estou com 46. Né? A Val deve estar com os seus 50 e poucos também. A Andrea está com 52, se eu não me engano. E aí a gente começou a fazer uma reflexão e eu peguei uns trechos do Joel que fala exatamente disso, né? Que eu tinha uma dúvida, por exemplo, se você pega o caso do Joel, que foi um metafísico, um místico que fez a autorrealização aqui nessa existência e fez assim com perfeição, porque ele conseguiu sair daqui assim como um fio de cabelo. Não teve nenhuma manifestação física para que ele saísse daqui, ele simplesmente desligou. Então a consciência saiu e o corpo se desligou. Tá? Qual que é o nome? E você pega outros. Esse é o Joel. Ah, tá, o Joel. O Joel, estou falando do Joel agora, mas eu vou falar do Oriente. Né? Tá, não, Porque eu pensei assim, que se você você. pegou essa no trecho do Joel, entendeu? Sim, Pensei que ele narrando. Então, no trecho do Joel, ele acho que foi na biografia dele, né, que a Lohane fez, que ele cita ali, ela traz essa experiência dele, que ele fala para a mulher que ele já está com o tempo esgotado, que ele vai ter que sair daqui para ele servir em outro lugar. Então, ele já até sabia quando. Ele sabia quando e foi natural. Apenas desligou e foi. E no livro dele, eu não lembro se é neste daqui ou em outro que eu fico transitando entre as obras, mas ele fala que nós não iniciamos a jornada numa única experiência. Você começa numa experiência e vem vindo em várias. E vai dando continuidade. Né? Ele fala isso claramente. Então, ele não fala de reencarnação. Ele fala de encarnações, experiências. Tanto que ele cita, se você não fizer no agora, fará no outro agora. Não tem problema. Quando você pega os mestres do Oriente, eles já possuem ali uma prática milenar de 5.000 anos, 6.000 anos, até mais, do que o Oriente. Tá? Então, você tem tem várias revelações no Oriente antigas, coisas que no Oriente não tem. Então, digamos que o Joel, talvez como é que é aquele outro lá que o Sandro falava que não chegava nem aos pés do Joel, gente, que também falava dessas coisas metafísicas, eu não lembro o nome agora. Não, Neville. Neville Goddard. O Goddard também, acho que foi da mesma época. E Joel cita também um outro aqui, que é o Boêmio, né? Jacob Boêmio, que foi antes de Joel, que ele teve a revelação ali, assim, não piscar. Estava lá numa sapataria, de repente teve ali a revelação da presença. Então, o que acontece é o seguinte, nós vamos acumulando, né, dentro do nosso registro, né, chamado registro akáshico, a gente vem acumulando essas experiências. Tá? Mas, ao mesmo tempo que a gente vem acumulando as experiências espirituais, a gente também vem acumulando as crenças. E a gente vem arrastando isso, de experiência em experiência. Quando você inicia em alguma jornada esse processo, né, de você escutar o chamado da alma para você entrar no despertar, começa a fazer a limpeza. Mas ela é gradativa. Ela não pode ser feita de uma única vez. Senão a gente pira. A gente colapsa aqui. Não aguenta, né? Tanto é que se você entra em catarse,
Uma única questão emocional, você já fica dias ruim, fica meses processando aquilo, dependendo da catarse. Né? Então, a gente começa aos poucos fazendo essa limpeza. Então, vai sendo liberado do inconsciente à medida que, como até o Sandro já falou, da sua capacidade de responder aquilo. Quem é que está fazendo isso? Não é o personagem. Então, não é a Vanessa, não é a Marisilda, não é a Val, não é o João. Nunca é o personagem, porque o personagem está identificado com o eu. Está identificado com essa mente condicionada. E o eu nada mais é do que o ego. O ego nunca vai abrir mão das suas crenças, ele nunca vai questionar as crenças. E ele tem medo de desaparecer. Quem é que então faz esse processo? A própria consciência. Ela vai se desdobrando à medida que eu, né, no caso, o ser aqui, o Filho de Deus, o impecável e invulnerável, vai permitindo, através das experiências, realizar aí a dissolução da ignorância. Só que é a consciência que vai se desdobrando. Então, quando eu estou aqui, tendo contato com uma consciência como esta, do Joel, por exemplo, as obras do Joel, existe aqui uma consciência. Quem escreveu tudo isso aqui não foi o Joel, eu, mas o ser real do Joel. A consciência ali, a consciência pura, o absoluto ali nele escreveu isso aqui. Se desdobrou para trazer isso dentro de uma forma cristã. Se você vai para o Advaita, isso aqui está no Advaita numa outra linguagem. Né? Vai ser a mesma coisa. Se você for para o Sutra, que é oriental lá, né, em japonês, você vê que tem a mesma linguagem, né, de uma forma, é a mesma coisa de forma diferente. Mas ambos, todos trazem a mesma coisa, porque só existe a consciência. E cada um que veio expressar de uma forma específica. Não se repete. Então, não haverá outro Joel exatamente como o Joel. Ele não volta mais para cá. Ele saiu, não volta, porque ele saiu daqui totalmente íntegro. Ele já estava unificado. Eu acredito que ele só voltaria, né, só um parêntese aqui, se ele se propusesse a servir como outras consciências se proporam a isso. Então, quando eu estou tendo contato com esta consciência aqui, quem é que, em última instância, que está absorvendo isso aqui? Não é o personagem, é a alma, é o espírito que está tendo contato com isso aqui. E isso aqui está indo para onde? Para a mente. E está fazendo o quê? Sutilmente está trabalhando ali. Eu, por estar identificado com este, né, mundo aqui, com esse ego, eu tenho a sensação de que nada está acontecendo. Mas isso não é verdade. Porque, em última instância, lá pelo Advaita, eu já sou tudo isso aqui. A consciência pura não precisa disso aqui, porque ela é isso aqui. Então, aonde reside o conflito? Reside no controle. Reside na questão de querer um resultado. Eu preciso ver um resultado para acreditar que isso está funcionando. Há uma cobrança. E essa cobrança vem do ego. Porque à medida que eu leio aqui um trecho, mesmo que eu, com essa mente ainda obstruída, não compreendi, porque ainda não se desdobrou
consideravelmente a consciência para isso, não importa. Eu posso entregar isso para o Espírito Santo fazer para mim a interpretação. Porque a verdade mesmo só vem dele. Então, quando a gente tem aquela luz assim, que bate e fala, nossa, isso aqui é tal coisa. Quem é que está trazendo a interpretação? O Espírito. Não pode ser outro ser a não ser ele, que é a nossa parte santa. E aí você colocou, você, entre aspas, luz nesse inconsciente. Certo. Entendeu? Por que será que funciona assim? Por que será que o ego... Por que é desse... Oi? Por que o ego, ele trabalha dessa forma? Por que será tem Seria essa isso? existência do ego, sabe? Por que será, né? Então, é assim. O ego, ele, em última instância, ele não existe. Tá? Ele não tem realidade. Porque se ele tivesse realidade, a questão dos dois poderes seria real. Eu teria que dar conta desses dois poderes constantemente. Então, Deus seria dual também. E aí seria o poder de Deus contra o poder do ego. O ego, ele é uma crença nossa sobre nós mesmos. Essa coisa de personalidade, de atributos do ser, quando a gente, né, vai, por exemplo, lá para uma entrevista de emprego, eu sou otimista, mas às vezes eu sou pessimista. Eu sou uma pessoa muito audaciosa, mas eu tenho uma certa ambição, sabe? Isso tudo é atributo do quê? Da personalidade, da persona. O que é isso? As crenças. Então, eu acredito ser isso. Então, eu acredito ser um ser, né, com atitude, eu tenho entusiasmo, mas às vezes eu sou um pouco pessimista, entendeu? Tudo isso faz parte do quê? Desse ser, eu, ego, que está aqui interagindo nesse mundo. Até aí, tranquilo, porque aí você faz aí os seus processos terapêuticos, você vai para o psicanalista, você vai para o psicólogo, trabalha isso para lidar com as questões daqui, e está tudo bem. A humanidade funciona assim. Né? Quando o Filho de Deus acreditou que, e por um instante, que ele poderia ser separado, né, aquilo, para ele, fez com que ele acreditasse numa outra existência de algo oposto a Deus. Daí se originou o ego. No pensamento. E aí o Filho de Deus atribuiu a esse pensamento poder. E daí se origina todo o resto, entendeu? Aí vem Big Bang, começa lá atrás, as projeções aqui dos corpos para dar realidade a falsa, né? Verdade aí de que existe separação, a ilusão de separação. E isso se desenrola todo um universo. E tudo que existe no universo, por exemplo, você tem aqui questão da astrologia, você tem planetas, você tem constelação, você tem multiversos. Tudo isso faz parte do ego. E aí existem as leis que a gente já conversou, né? Que até o Joel cita. A lei da impermanência, a lei da hereditariedade, a lei da autopreservação, a lei do karma. Tudo isso faz parte deste universo. E aí o ego, ele foi tomando forma, foi fazendo aqui toda essa configuração, perdeu o seu controle total. O Filho de Deus acreditou seriamente que está separado, então agora ele só reconhece, por um período, ele só reconheceu o ego, ele não reconheceu a filiação. Acha aí, nesse meio tempo aí, que ele pode ser punido por ter saído, mas nunca saiu.
nunca se separou, mas como acredita que saiu, então também tem a questão da culpa. E tem a questão da autopunição. Vem a culpa e vem a autopunição. E aí, por muito tempo, essa mente, que é a mente condicionada que o Joel fala, é a mente dividida. Não é a mente pura, que ele vai falar aqui mais para nós. Essa mente dividida, antigamente era só a mente de Deus. Depois vem a divisão. Então fica a mente de Deus pura e fica a mente egóica. A mente totalmente dividida. E aí, isso foi, né, perdeu-se o controle, foi indo até que chega na primeira tentativa ali de, de Cristo, né, vir para cá, que foi se eu não estiver errada, na época de Akhenaton. Ali houve uma tentativa de se preparar para a consciência crística, ela encarnar entre aspas, né, ela fazer posse dessa, colocar semente, na verdade, na mente, só que não deu certo. Se pegar a história da Akhenaton, ali tem uma rebelião, Akhenaton é morto, e tem todo o enredo ali daquela época. Passado isso, vem então a segunda tentativa, que é a vinda mesmo de Jesus. Então, eu até fala disso na questão do Natal. O Natal ele é nada mais, nada menos do que o nascimento de Cristo. Não o nascimento do homem Jesus, mas o nascimento da mente crística. Quando isso é inserido aqui nessa configuração, ele permite, através da mente dele, como só existe a mente única, né? Não tem várias mentes, que todos nós tenhamos essa mente também. Então, nós compartilhamos da mente crística. Tá? Só que aí, né, a gente já sabe da história, tal, ele transcendeu esse mundo, ele entendeu o ego, ele passou pelos conflitos que a gente já conhece aqui. O deserto, 40 dias no deserto, foi esse conflito entre ego e self. As pessoas narram como um demônio, mas não é muito diferente, né? Mas o aspecto é o mesmo, né? As tentações, a questão da vaidade, ali ele desafia, né? Jesus falou, se você é filho mesmo, faça tal coisa. E a gente já conhece um pouco da história. Quando ele transcende ali nos 40 dias que ele entende essa mente, ele fala, eu venci o mundo. O que é o mundo? O mundo é o ego. O mundo não é uma coisa à parte. Mas vamos lá. Não tem nada separado. Então não existe eu e o mundo. Não existe eu e o ego. Só existe o sim. Só que dentro da mente desse filho, né, de Deus que se acha separado, tá tudo isso. Por isso que a gente escutava há muito tempo atrás, eu escutava e não entendia, que falava assim, o mundo está dentro de você. O universo está dentro de você. Não sei se você já escutou muito essa frase, mas os... Já escutei, não entendia nada e não concordava. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas ficavam repetindo que nem papagaio, mas elas não explicavam por que elas falavam isso. Né? O mundo está dentro de você. Veja dentro de você, o universo está aí. Por quê? Porque dentro da mente do Filho de Deus, ele concebeu, assim como ele deu poder ao ego, este mesmo fez o universo. Não criou, fez. Por quê? Tudo que é criado na eternidade. Tudo que é feito é transitório. Por isso que a gente usa o desfazer. Mas eu não posso descriar. Mas existe o desfazer. Então, essa configuração do ego, ele é totalmente oposto ao que é de Deus, ao que é do espírito e da alma. Então, se nós pudéssemos resumir, é basicamente isso. O ego é tudo que é oposto de Deus.
Mas o ego, ele tenta usurpar o poder de Deus. Ele quer ser Deus, ele quer ser reconhecido por criar alguma coisa. E aí a forma mais próxima que ele chegou ali foi do corpo. Então o corpo hoje, ele está ganhando muito mais peso hoje do que antigamente, né? Porque nós estamos aí nessa transitoriedade, né? De mente, aí de despertar e etc e tal, como o maior divisor, o maior separador de Deus. Né? O corpo, ele é hoje o que reforça essa coisa. As pessoas veem corpos, elas não veem o ser. E o ego, ele é os véus. Nada mais é do que véus. Então, ele é o que encobre a realidade, o que coloca escuridão, assim, né? Para que eu não veja a luz. Ele é só isso. Só que a nossa mente condicionada, ela não está condicionada por uma única existência. Nós estamos sonhando isso aqui por muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Por isso que Jesus veio, né? E eu vim para que tu tenhas vida eterna. Não é esta vida aqui. Tá? Então, com a vinda dele, foi para a gente romper isso. Então, os chamados estão sendo também maiores. Só que esses véus, eles não são retirados de uma vez. Então, essa configuração que você perguntou do ego, por que ele é assim? Porque ele quer usurpar o poder de Deus. Então, ele vende muita coisa. Ele oferece aqui um mundo gostoso de se viver. Ele oferece. A Matrix é. Se você parar para analisar, tem gente que acha maravilhoso. Uma delícia, Matrix. Matrix é o ego, né? O próprio ego. Então, o que é Matrix? Então, você vai viajar, você vai consumir coisas gostosas, você vai comprar melhores roupas, você vai testar, né? Vai ter os prazeres mundanos. Dá para viver tudo isso sem ser identificado? Sim, tá. Mas só a partir do momento que eu já fiz totalmente ali, já liberei essa mente do espírito. Aí começa a verdadeira bem-aventurança. Né? Então, enquanto houver qualquer indício de identificação, até nos dramas, né? O que nos prende muito aqui são os dramas. É muito difícil sair dos dramas. Drama, ele parece um chiclete. Então, e essa tentativa, essa não tentativa, mas o que você falou agora, né? Enquanto houver identificação, né, não faz essa realização, né? Então, e Não faz. essa como é que eu digo? Esse Desde, desligamento de, dessa desde, é, sim, ele não é humano, né? Quer dizer, a não é meditação, humano. ela é um recurso que leva a isso, né? Sim, Eu sim, acho que proporciona ter sim. esse desligamento com esse mundo fenomênico, vamos dizer assim, usando Uhum, a explicação da Seitinoye. E aí, quando uhum, você se desliga disso, em alguns momentos do dia, isso é um recurso para que gradativamente a gente vai se desligando dessa identificação, né? Se é, identificando cada vez é, menos, vamos dizer assim. Não é uma força sim, humana ou uma não, força da mente, né? É isso que eu entendi depois do Joel um pouco, né? Embora eu ainda me cobro, sim,
tem dias que eu tô meio assim, eu falo, poxa vida, né? Com tanto entendimento, com tanto estudo, com leitura, por que que ainda eu sinto assim, né? Medo, insegurança. Mas é igual você me disse uma vez, né? Tem que entender que está num processo, né? É um processo. Não tem como pular etapa. Se Que isso a faz parte gente da mente. entrar nessa do ego, faz parte da mente. Porque assim, a gente, é aquilo que eu falei, né? E tá até aqui na obra do Joel. E até mesmo o Advaita vai trazer isso, que esse desdobrar da consciência sobre si mesma, é ela que sabe o momento certo. Acho que tem um trechinho do Joel aqui que ele fala assim, quando você menos esperar, tá ali. Já veio, já se revelou, né? E, essas questões da mente, quando elas vão aparecendo, eu acho que o grande ganho que a gente tem, que a gente não valoriza, é a nossa percepção sobre isso. Então, quando vem na mente, hoje, a gente tem que reconhecer isso, né? Como, digamos, mérito. Você sabe o que está acontecendo. A gente não quer acreditar ou ainda fica, né, surpresa, mas a gente sabe o que está acontecendo. Então, quando vem ali um drama, quando vem um medo, quando vem né, uma identificação com a escassez, com um drama com alguma pessoa, nem assim uma lanterninha e fala, ó, isso aí é a mente. Acontece isso mesmo. Isso é a mente. Aí a gente dá. Às vezes a gente é muito reativo, a gente reage mesmo. É normal, porque o condicionamento é muito forte. Então, a gente dá umas reagidas ainda, dependendo do tamanho do drama. Outras vezes não. Outras vezes você fala, opa, isso aqui não é de Deus, isso aqui deixa pra lá, não tem nada a ver, isso sai da mente, isso aqui não é meu. E Jesus sabe disso. No Curso em Milagres, ele fala isso, né? Não tenha vergonha, não se culpe, não se martirize se você der as escorregadas. Apenas reconheça que deu. Por isso que ele fala, levante e não peque mais. O não pecar mais seria no mesmo erro, né? Então, se eu já sei que tal evento, com tal situação, tal pessoa, vai sempre, né, aparecer certos problemas ali, conflito, drama, eu já sei que ali eu não posso mais reagir daquela forma, porque eu já entendi que ali não é mais para ser assim. Eu, por exemplo, vou dar o meu próprio testemunho. Eu estou passando por um problema espiritual seríssimo. Seríssimo desde o dia 15 de janeiro. Que eu não entendo até hoje como isso foi acontecer. Eu ajudei uma pessoa a resolver o dela, ela resolveu o dela e eu estou aqui tentando resolver o meu agora. Por quê? Porque eu via muito condicionamento na mente em relação a isso. Uma programação fortíssima em relação a isso. E eu sei disso. Aí é que entra a praticidade dessa terra aqui. Joel, ele já tinha uma consciência muito, mas muito mais elevada que a nossa. Tanto é que ele não fala aqui de coisas banais nessas obras dele. Não fala, você não vai encontrar. Você vai encontrar coisas muito mais significativas. Mas se, por exemplo, apareceu, manifestou no físico, apareceu um problema ali, vá resolver dentro do nível que se encontra, no sentido de, o nível que eu estou falando é o nível material, então vamos para o médico. Então, se deu um problema aqui
né? Sei lá, aconteceu uma alergia, alguma coisa, você vai lá e resolve lá, médico, papapá. Mas você se volta para a consciência, entrega isso para o espírito, você fala, opa, tem um condicionamento aqui em relação a isso que precisa ser liberado, precisa ser, né, curado da minha mente. O que eu estou acreditando, né, que está projetando aqui? Então, as sombras, que até Joel fala aqui, né, esse mundo de sombra, do lado de fora é uma sombra, nada mais é do que veio de uma mente. Mas a gente não pode negar. Então, eu não vou ser negligente de parar numa situação caótica. Ai, não, isso não é meu, deixa eu pensar aqui. Você pode até fazer, eu acho que uma interiorização ali e descansar na presença em relação àquilo. Mas se tiver que tomar uma ação prática, tem que tomar. E Joel fala muito bem disso no Trovejar do Silêncio. Ele dá até um exemplo. Mais para frente, nós vamos ver isso, que ele fala dos personagens aqui, que é um teatro, né? Então, ele quis dizer o seguinte, num cenário hipotético. Você tem uma empregada doméstica, você deixa ela cuidando da sua casa, aí você sai um dia, chega no dia seguinte, está rolando uma festa na tua casa. A empregada doméstica decidiu fazer uma mega festa na tua casa. Usar suas coisas, né? Como é que você reage a isso? Vai sentar em meditação no meio da festa e vai pedir para a consciência mandar todo mundo embora? Não. O que você vai fazer? Externamente. Empregada doméstica, você tem 30 minutos para sair da casa com os seus participantes, senão, caso contrário, chamaria a polícia. Internamente, isso daí não tem peso nenhum. Emocionalmente, você não comprou aquilo para você. Então, não houve uma emoção ali de raiva, de culpa, de você querer punir, né, de você querer matar a pessoa. Não. Internamente, você sabe que aquilo é só, né, um equívoco que o irmão teve, ok, bota ele no lugar dele, opa, coloque ele no lugar dele, resolva a questão dentro daquele, precisa ser resolvido. E tá tudo certo. E nós vamos ver isso no Provérbio de Silêncio. Por quê? Porque você sabe que todos nós aqui somos um personagem. E é transitório. Estamos representando aqui um papel. Assim como essa empregada doméstica, ela está representando um papel. Né? Provavelmente não vai servir mais para ser a sua empregada doméstica. Está tudo certo. Dispense e contrate outro. É isso que ele fala, não tem drama. Então você faz o que tem que fazer, com uma consciência ali, tomando as rédeas da situação, sem o drama. Né? E assim, é aqui, a gente tem que saber, né? A Matrix é isso, então ela te oferece os bombons. Então, o que é os bombons? Olha, esse mês você não vai ter dinheiro. Deu um caos na vida lá, perdeu tudo, veio, né, um infortúnio na vida lá, você perdeu tudo. Aí você entra em desgosto, tal, entra em depressão, beleza? De repente, passa um mês seguinte, você começa a se recuperar, se levantar, mas ainda tem ali a crença enraizada, que está te manipulando. Aí você... Está acontecendo com você, né? A mente começa a te manipular. E aí você entra nessa dança das cadeiras do ego. Acreditando, cai ali no drama. É o que o João fala, você não consegue se manter, né? Na presença ali no sentido da atenção plena, sem se identificar com isso e sem
julgar, então a gente cai no julgamento. Então, o que faz com que a gente se identifique é julgar. Por isso que ele fala, não há nada bem nem mal. É tudo face da mesma moeda. Faz tudo parte da luz. Então, essa questão de bem e mal, ela vai e vem aqui. A nossa questão é, quando eu olho para isso, o que eu estou comprando disso para mim? Por que ainda está, né? Porque tem o condicionamento. E tudo vem através dele. É o que a gente falou naquele livro, do trecho do Praticando a Presença. Todas as experiências que chegam até mim vêm através de Deus. Porque não tem aqui nada que não seja só ele. Só que o meu julgamento de quem que é o ego. Então eu entro ali através dos 5 sentidos, eu comprei aqui a percepção do mundo, eu interpretei o que me chegou e eu classifiquei. É bom e é ruim. Ah, isso é bom, isso é ruim. Quem disse? Que até o capítulo, né, do Joel, né? Quem te disse? Quem está dizendo isso? O ego. O ego. Até mesmo, por isso que ele fala, e o Advaita fala isso. Quando você recebe uma herança, você está lá, quebrada, você recebe uma herança, qual que é a nossa mais natural reação? Ficar felicíssimo. Aí entra Joel, Advaita, o Curso de Milagres e o Seja ele. O que significa isso? Nada. Ela vai sumir em algum momento. Assim como o corpo vai ser transitório, né? Que a gente fala que a mente oscila, assim, né? É uma onda, né? Então, eu olhei para aquilo e eu classifiquei, nossa, esse dinheiro é muito bom. Aí dá uma presepada, vem um outro parente reivindicar a herança, que não é sua, é do outro. Aí você perde a herança. Pronto. É o suficiente para você entrar em depressão. E aí você vai para o Rivotril, vai para todos os remédios, vai fazer terapia, ou vai querer matar o ser que tirou a sua herança. É isso que todos esses conhecimentos não duais trazem. Quando eu me apego a isso, eu estou dando poder para isso, estou me identificando com isso. E isso passa a ser eu. Meu, minha, né? Que até o Alberto fala, né? E até o Eckhart Tolle também fala. É meu, mas é tudo de Deus para Deus. Por isso que se diz que nada se perde. Não tem nada a ser perdido e nada a ser ganhado. Porque só transita, né? De um personagem para o outro, de um ser para o outro. Então, esse condicionamento, desse julgamento, de você classificar, é muito presente ainda na nossa mente. Condicionar. Então, se a gente pega nossos exemplos aqui, né, de pessoas que estão começando esse caminho mais tarde que muitas outras pessoas, porque você pega aí, tem jovens hoje de 20 anos estudando Advaita já. 20 anos. Eu conheço aqui meninos, às vezes, que vêm falar comigo de 28, 30. Eu até comentei com você, o menino de, acho que tem 30 anos, que está estudando no Seiximoe e quer dar aula no Seiximoe. Olha essa mente aí, se ela continuar, e vai continuar, porque é um caminho sem volta.
daqui 30 anos, como é que não vai estar? É verdade. Mas aí tem uma questão aí também, que a gente não leva em consideração. E a gente está calculando resultado de espiritualidade a partir de uma régua. E a partir de um tempo que não existe. Nós podemos fazer essa realização amanhã. Quem te disse que não pode ser amanhã? Você entendeu onde eu quero chegar? Sim. Sim, entendi. Não é pela medição Não. de quantas experiências, ou quanto tempo de vida, ou quanto tempo de estudo. Isso é da própria consciência, que se ela entender ali, né, que se ela perceber que é daqui 15 dias, tá feito. De repente você acorda de manhã, senta na beira da cama, tá feito. E isso dá uma baita de uma leveza, porque não tem regra. E espiritualidade não trabalha com regra, trabalha com princípio. Por isso que Joel fala, né? Entrega mais o coração, né? Vamos purificar muito mais o coração do que a mente, que é, que é esse o caminho, né? É que passa pela mente primeiro, mas se eu centralizo mais no coração, que é o sentir, né? É o sentir que faz a diferença. Aí o processo ele é né, eu digo mais forte, talvez mais presente. E aí a gente não vai entrar em questão do tempo, porque o tempo mesmo não existe para a consciência, né? Ela está fora do tempo e espaço, isso é coisa do ego. E isso também tira da gente a preocupação, tira da gente a comparação, a cobrança, o julgamento de que um é mais inteligente que o outro, e o Joel fala aqui, isso não existe, e não existe mesmo, porque a consciência está se expressando da forma que deveria ser, porque só existe ela. O personagem não existe. Então, essa mente que está aí ali cheia ainda de condicionamentos, ela pode, de um momento para o outro, ser tomada pelo espírito. Mas aí, voltando lá no início, né, você perguntou por que é tão complicado ou parece que é demorado, é só por essa questão. A gente ainda tem muitas coisas a serem limpas. E a gente vai soltando aos poucos. E eu não sei você, mas na reflexão que a gente fez aqui uns dias atrás, nós olhamos para o passado. Olhamos lá atrás e vimos como, né, o antes e o depois. E ainda mesmo assim não tem depois porque ainda está acontecendo. Mas as mudanças são significativas do lado de dentro. Do lado de fora pode estar um desastre. Mas dentro não é a mesma pessoa. Não. Não é. É. Porque o fora não importa muito. Mas o dentro. Então as pessoas olham para nós e acham que a gente é louca. Mas tem certeza que a gente é.
ser louca, como é que pode estar nessa vida, como é que você pode estar fazendo tal coisa, isso daí não dá em nada. Mas dentro, tá valendo ouro. Porque eu vou falar por mim, eu acredito que eu ainda tenha que voltar, tenha que ainda continuar o processo. Você vai sair daqui com a consciência que você está. E quando voltar, vai ser muito, mas muito melhor. Muito mais fácil. E aí a gente vai começar, às vezes, que nem essas pessoas de 20 anos. 18, 20. Vai começar cedo. Não vai perder mais tempo. Mas, enfim. Quando a gente não Diga. sabe, ou nunca falou, conversou a respeito, sabendo agora, entendendo, né? Parece que é tão óbvio, né? Sim. É claro, né? Parece que é uma coisa... Tira uma neblina, né? Como as outras pessoas pensam, poxa, ela deve estar louca, né? Mas é o sim. contrário, na verdade, é tão simples, é tão óbvio, Muito. é tão, né? Tem uma sequência, tem uma ordem divina, tem uma ordem de, sabe, que não está relacionado a tempo, do nosso tempo aqui e tudo, mas quando não se sabe disso, é tudo tão confuso, é tudo tão... É conturbado. É conturbado o negócio. Isso, né? E Dá depois desgosto. depois com essa mudança gradativa, né, que ainda tem muito por vir, que é isso que você está dizendo, né? É dentro, né? Sim, é dentro. Por isso que fala, é dentro, não tem outro caminho. Não adianta Tem hora que pular fala, é etapa. tão óbvio, não tem outra explicação, né? Não tem, e que também isso não é uma explicação, né? Simplesmente é. E É, aí você fica assim, né? Mas realmente, o que você disse agora, dessa mudança por dentro, é muito grande. Até muito. pessoas que eu conheço há muito tempo e pessoas que até financeiramente, com relação a sucesso profissional, eu até me espelhava, almejava Sim, chegar no patamar dela. E hoje eu vejo uma pessoa totalmente confusa, uma pessoa não julgando, sim. Não, sim, mas é o que ela está expressando agora, né? É o que isso, ela está expressando. né? E eu falava, poxa, penso, né, comigo, como assim, né? É, Como era isso que eu queria, né? E hoje eu tô sim. tão, E né? Então, você pode perceber, elas estão sempre insatisfeitas. exatamente. É sempre uma insatisfação. Porque eu vou falar assim, pelas algumas amizades, né, que são muito bem sucedidas. Tem assim, quer dinheiro, poder, tal, e consegue, mas tem uma insatisfação interna e não vive. Não vive. Eu fico até assim, mas tem tanto, né? Dinheiro podia estar festando, né? É, Curtindo essa Matrix aqui. Não, exato. é só acúmulo, mas internamente você vê que tem ali uma certa tristeza, tem uma insatisfação ainda. Porque é o ego. Quer e quer. Né? Esse é os famosos bombons que ele dá. Né? Então ele te preenche aqui nesse lugar com muitas coisas, né? E aí você tem ali a segurança, que nem Joel fala, né? A segurança de um apartamento muito bom. Nada contra, né? Não vamos misturar os níveis, mas nós estamos falando aqui da projeção pelo ego e não pela graça. Então, um apartamento maravilhoso, ou uma casa maravilhosa, com piscina e tal. E aí vem a segurança, pô, agora eu tenho um imóvel, tenho um bom carro, um bom emprego. Então, aí supriu as necessidades, né, básicas. Tá? A gente pegar pelo que o Joel não, o Hélio fala, né, que é a pirâmide de Maslow, que as pessoas estão primeiro pela questão da sobrevivência e depois vai pelo relacionamento, né? Então,
A maioria está nessa pirâmide. Que ela, qual que é a chave da pirâmide ali, né? Você fazer a verticalização, porque as pessoas estão na horizontal. Quando você vai para a pirâmide, você vai direto ao ponto. Qual é o último ponto dela? É a espiritualidade. Então, ao invés de eu ficar tentando matar as faixas da pirâmide, eu teria que ir direto, né? Subo pela minha vertical, então eu faço a unificação pela vertical e eu resolvo todos os problemas. É isso. Então, as pessoas elas estão galgando a pirâmide, né? Que aí é sobrevivência, relacionamento, autoconhecimento, poder, tem um outro lá, e eu acho que é espiritualidade. Então, as pessoas vão passando, né? Poder as pessoas pulam, né? E aí é para meia dúzia. Mas o resto, as pessoas estão tentando. Quando elas chegam na segunda faixa, que é de relacionamento, né? Que é a procriação, elas sossegam. E aí elas param. Porque elas já supriram. Então, o ego, ele te mantém preso aí nessas duas faixas, né? E aí, mas é constantemente uma insatisfação interna. Então, é como se sempre estivesse faltando alguma coisa. E a pessoa não se dá conta disso. Ela não percebe. Você até pode falar, eu já tentei. O hipnotismo é tão grande que parece que tá mexendo com os lábios, assim, ó. Aí você acha que ela escutou, mas aí ela te olha meio torto, aí ela muda de assunto. É. Aí você percebe que não entrou. Aí você fala, não, deixa ela ser assim. Deixa ela ser assim, porque ela quer ser assim. E tá tudo bem. No momento, como fala o Joel, no agora dela, ela vai fazer. Não é no nosso agora, é no agora dela. Então, esses bombons que ele vai te dando, vai te deixando confortável. Então, um dia você está infeliz, mas outro dia você ganhou o bombom, aí você dá uma superada. E essa é a vida, que não é vida, aqui nesse lugar. Então, Marisilda, sinta-se privilegiada por você estar no Joel, na Seixo Way, e se for para onde vai, para onde vai. Você está entendendo? Sim. É o começo do fim. Isso aqui é o começo do fim. E como dizia o Clóvis de Barros, é para meia dúzia. E se é para meia dúzia, é para nós. É verdade. Bom, minha amiga, eu não vou ocupar mais o seu tempo, já são 9 e pouquinho. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, não. Estou me sentindo E aí, bem. ótimo. E aí a gente vai se falando pelos canais, né? Se não der no domingo, a gente faz na segunda. Esse trecho aqui, mais um encontro, a gente já termina. E aí fica gravado aqui a aula. Então, obrigada pela sua presença. Boa noite para você. Um bom final de semana. Obrigada, E Vanessa. fique com Obrigada Deus. mesmo. Obrigada, você Até também. mais. Até mais.